Barreto, desde que essa compra foi anunciada, né, que essa compra/venda foi anunciada, a gente aqui na redação tem sido muito chato em dizer o Ronaldo ainda não comprou, o Ronaldo ainda está num processo de compra, ele ainda está negociando uma série de questões, fazendo diligências, acertando isso. Agora a gente entende por quê. Porque 86 dias depois de assinado aquela primeira carta de intenções, pré-acordo, não sei exatamente como é o termo correto para chamar o que eles assinaram lá em dezembro, 86 dias depois, eles ainda estão discutindo questões relacionadas a obrigações, aquilo que o Ronaldo vai ter que lidar como dono da SAF, de 90% dela, aquilo que vai ficar com a Associação Civil Sem Fins Lucrativos. Essa negociação, ela continua a acontecer, né? E lembrando que o prazo inicial para resolver tudo isso era de 120 dias. Então, está chegando muito perto desse prazo e essas negociações ainda estão avançando. Pelo que eu ouvi ontem à noite, né, porque é um assunto que vai estourar hoje, a gente vai saber mais detalhes no decorrer do dia de hoje, mas pelo que eu pude adiantar um pouco na noite de ontem, teve uma reunião entre o Ronaldo e a diretoria do Cruzeiro, né, representada ali pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues. Eles chegaram a algum tipo de entendimento, que eu ainda não sei exatamente quais são os fatores, e vão ter que passar isso de novo pelo Conselho do Cruzeiro, porque se mudam algumas condições, o Conselho tem que aprovar. Afinal, os atuais donos do Cruzeiro são os sócios, né, que elegem conselheiros e, por sua vez, presidente. Então, é uma história que está num ponto delicado. Aí uma pergunta que, naturalmente, vocês devem fazer. Ainda dá para desistir, desfazer o negócio? Em teoria, pelo que eu saiba, sim. Estava na ponta da língua para fazer essa pergunta, porque o torcedor do Cruzeiro já teve aquele primeiro gostinho, né, de ver um time que está sendo organizado ainda sem um investimento, né, milionário em contratação de jogadores, mas que está organizado, que está conseguindo bons resultados, né, que está aumentando a confiança para a participação na Série B do Campeonato Brasileiro. Como há muito tempo não acontece, né? O Cruzeiro é um time que está 2 anos na Série B e nunca conseguiu ficar na primeira parte de cima da tabela. Vai para o 3º ano agora. Então é de fato... E assim, essa pergunta, na verdade, já foi feita lá atrás, né? Se a gente lembrar aquela primeira coletiva do Ronaldo, como dono, enfim, provável dono do Cruzeiro, né? Ele perguntou, Ronaldo, você pensa em desistir? Você quer desistir? Existe essa possibilidade? E o Ronaldo confirmou que existia a possibilidade, mas não era a intenção dele, né? Como eu acho que não existe essa intenção. Acho que a notícia é preocupante, mas são aquilo, né? Grandes acordos, eles acabam se ajeitando ali para a coisa acontecer. Mas, de fato, mostra que o Ronaldo encontrou um cenário pior, talvez, do que ele esperava dentro desses meses aí que ele está se afundando nas contas do Cruzeiro, e que o processo também talvez não tenha sido feito com a calma necessária, né? A gente viu, por exemplo, o Botafogo se preparar para isso, o Botafogo se preparou bem por alguns meses, até antes mesmo do anúncio do Textor, fez uma gestão ali para que isso acontecesse. O próprio Vasco teve um cuidado de uma negociação maior, uma negociação que está envolvendo alguns meses, e a gente vê que, enfim, a gente vai falar um pouco mais disso depois. Então, assim, talvez essa maneira afobada que tenha sido a negociação do Cruzeiro esteja cobrando seu preço agora com um capítulo a mais de tensão dentro dessa SAF do Cruzeiro, que provavelmente vai sair, mas vai ter mais. Agora, resta saber o que o Ronaldo quer mudar, né? Pode ser algo muito grave, pode ser algo que trave a negociação, pode ser que não, pode ser que seja um... Temos indicações, Capelo, do que de quais são os principais pontos aí que precisam ser revistos, segundo o Ronaldo? A imprensa mineira, né, a Rádio Itatiaia, também o jornal Super Esportes, eles já adiantaram que tem alguma coisa relacionada com centro de treinamento, com garantias para dívidas, com dívida tributária, porque a dívida tributária, né, aquela que é devida ao governo, ela é muito alta no Cruzeiro, e quem vai ser o responsável por ela daqui em diante? Vai ser a SAF? Vai ser a associação? Se for a associação, como será? Então você tem várias questões que a gente vê que está nesse caminho. Agora, eu não consigo listar agora, olha, os itens são esse. Vou me esforçar bastante para ainda hoje conseguir essa informação, e a gente pode esperar também que o Ronaldo se pronuncie, né? Porque o que está escrito na imprensa mineira, escrito e dito na imprensa mineira, ainda é aquela parte que vaza por parte da diretoria do clube. Então a gente tem que ter os dois lados falando para conseguir entender melhor quais são essas objeções, quais são as condições, o que é que está sendo negociado, o que é que precisa acontecer para que essa SAF vá adiante. Mas a resposta para a pergunta
dá ainda para se desfazer esse negócio. O Ronaldo ele pode desistir ainda. Ele mesmo já disse isso, como o Thales lembrou. Ele não quer, pelo que eu entendi, ele não quer, até porque seria um trauma gigantesco, né, para todo mundo, inclusive para ele e para a imagem que ele tem no mercado. Mas não é só uma questão de imagem e de intenção, a conta tem que fechar também. Então a gente vai aguardar um pouquinho mais para trazer com precisão para o nosso espectador quais são essas condições e como é essa negociação.